Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero louvar a Deus nesta manhã tão gloriosa pela vida de todos os nossos queridos irmãos, os nossos queridos alunos da nossa escola bíblica dominical. Chegamos muito bem na última aula desta revista tão importante, tão gloriosa, aonde nós aprendemos tanto e fomos edificado de uma forma gloriosa. Muito bem, chegamos hoje na nossa última aula, dia 29 de dezembro de 2024. Como passamos tão rápido e quanta riqueza para a nossa vida espiritual, aprendemos muito e fomos neste ano edificados pela nossa boa escola bíblica dominical. Antes de nós iniciarmos a nossa última aula, neste domingo, nesta manhã tão abençoada, eu quero fazer os meus agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor nosso Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia para conosco. No decorrer deste ano, nós fomos amplamente enriquecidos pela nossa escola bíblica, que é a maior escola do mundo, né? Louvamos a Deus também pela vida da nossa liderança, o pastor e presidente, pastor Sisaque Valadares. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa liderança, o nosso pastor que nos confiou, esta oportunidade de estar juntamente com os nossos irmãos, ministrando a escola bíblica dominical. Louvo a Deus também pela vida do nosso coordenador da escola bíblica, o nosso irmão Osiel Marsola, que nos confiou também, no meio de tantos bons obreiros, no meio de tantos bons ensinadores, nos confiou esta tão grande oportunidade. Também quero louvar a Deus pela vida dos nossos queridos alunos, dos nossos queridos irmãos, que todo domingo tem estado conosco, tem acompanhado a nossa escola bíblica, tem estado juntamente neste canal tão importante e tão útil para a nossa vida. Louvo a Deus também pela nossa equipe que aqui está conosco, todos os domingos gravando. Deus abençoe a estes jovens que aqui estão, todos os domingos fazendo com que estes vídeos cheguem até você, até a sua casa, até a tua família. Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical. Nesta última aula, a lição de número 13 já está na tua tela, você já está vendo o tema tão importante. E nós vamos falar nesta manhã de um Deus que é um Deus infalível, um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele falou e Ele não falha. Eu quero te convidar para você fazer uma oração juntamente comigo e nós louvarmos a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia para conosco. Se você que está na sua casa e conseguirem fechar os teus olhos, encurvar a tua cabeça, eu quero orar juntamente contigo. Senhor Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por quanto neste ano, Senhor, de 2024, nós fomos amplamente enriquecidos, amplamente abençoados, amplamente edificados pela tua boa palavra. Passamos domingos, ó Senhor, na nossa escola bíblica, juntamente com as nossas famílias, os nossos filhos, e fomos amplamente edificados. Louvo ao Senhor Deus pela vida da nossa liderança, o nosso pastor, que juntamente com toda a equipe da escola bíblica, nos confiara esta tão grande oportunidade. Abençoe o nosso pastor Sisaque Valadares, abençoe o nosso coordenador Osiel Marsola, abençoe também todos os obreiros que fazem parte desta equipe de irmãos que ministram a escola bíblica. Que a tua bondade, a tua misericórdia esteja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, 29 de dezembro de 2024, e eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua família, pelo companheirismo de estar conosco todos esses dias, aprendendo a boa palavra de Deus. Muito bem, eu te convido para você ter em fácil acesso a sua Bíblia
a sua revista de escola bíblica também, tenha por hábito ter sempre um bloquinho de nota, um marca-texto, para que você possa estar destacando, né, reforçando a sua memória em partes importantes da nossa revista nesta manhã, tá bom? Tem este hábito, então muito bem, seja muito bem-vindo. Eu quero ler juntamente contigo o texto áureo da nossa aula nesta manhã, já está na tua tela, você pode acompanhar, está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, eu te convido para você tomar nota, faça uma anotação aí, e diz assim esse texto bíblico: Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Números capítulo 23, versículo de número 19. Muito bem, quero te convidar também para nós lermos a verdade prática. Já está na tua tela, você pode acompanhar comigo, você que está na sua casa, no seu emprego, na sua guarita de trabalho, um guarda que está viajando, os irmãos que estão também viajando, final de ano, e você está acompanhando aí, da onde você estiver. Verdade prática: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e a sua palavra sempre cumpre um propósito. Muito bem, então a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, eles são infalíveis e a sua palavra sempre cumpre um objetivo estabelecido pelo Senhor nosso Deus. Te convido à nossa leitura bíblica de classe nesta manhã. Nós vamos ler dois textos sagrados. O primeiro texto está no livro de Salmos, Salmo de número 102. Nós vamos ler a partir do verso de número 25 até o verso 27. E segunda carta de São Pedro, capítulo 3, do 8 até o versículo de número 13. Leiamos os textos bíblicos, você pode acompanhar, já está na tua tela. Por desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Verso 26, eles fracassarão, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Verso 27, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Muito bem, vamos seguindo a nossa leitura, a segunda carta. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor, olha o verso 9, eu quero chamar a tua atenção. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Olha comigo, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo de número 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 11, havendo, pois, de fracassar todas essas coisas, que pessoas convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13, último versículo, mas nós, segundo a sua palavra, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Esta é a nossa leitura bíblica em classe nesta manhã. Maravilha! Nossa introdução, antes de nós entrarmos na nossa introdução, a palavra-chave da nossa aula hoje é infalibilidade, ou seja, não há falha, não há como falhar, né? Deus é um Deus que não falha. A infalibilidade da palavra de Deus e daquilo que Deus garante que Ele fará. Introdução, eu quero ler apenas uma parte, a parte final. E, portanto, Ele não falha em sua santa
palavra. Tudo que Deus falou, Deus é fiel para cumprir, né? Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós contemplamos que Deus, Ele é um Deus que não falha. A infalibilidade da sua palavra, a infalibilidade de Deus em suas promessa é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Você pode acompanhar, você está lendo aí na introdução, e você pode ver que Deus é um Deus que não falha. Como nós servimos a um Deus que é tão fiel na sua palavra, é um Deus tão fiel naquilo que Ele diz, né? Naquilo que Ele afirma. Deus falou, Deus cumpre, e Deus vela por sua palavra para que ela seja assim cumprida. Isso nos dá uma garantia tão grande, isso nos dá uma confiança tão grande, e gera em nosso coração, em nossa alma, uma satisfação em servir, né, a um Deus que é fiel, a um Deus que é verdadeiro, a um Deus que é maravilhoso. Saber que este Deus, Ele não engana, Ele não volta atrás com a sua palavra, mas havendo Ele dito, Ele não volta atrás, Ele cumpre a sua palavra e aquilo que Ele garantiu que faria. Muito bom, quero te convidar para nós adentrarmos ao tópico de número 1, Deus é infalível. A infalibilidade de Deus. Você pode acompanhar comigo? Que no salmo que nós lemos, o salmo de número 102, é um salmo interessante, né? É chamado de o salmo do aflito, ou a oração do aflito, e nós vemos que nesse salmo ele nos garante, ele nos afirma, né, que Deus é um Deus que ele não muda, ele não se arrepende, ele não volta atrás da sua palavra, mas ele mantém aquilo que ele diz. Então nesse salmo de número 102, nós vimos, né, podemos contemplar, que o salmista revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Nós lemos no verso de número 25, que desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então vimos que Deus, ele mostra, o salmista apresenta a autoridade de Deus sobre a criação. Deus criou, desde a antiguidade Deus fez, desde a antiguidade Deus fundou os céus e a terra, e tudo o que Ele fez são obras das tuas mãos, não são obra do acaso, mas a obra da criação do Senhor nosso Deus. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e a criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, Ele permanece para sempre. Tudo que Deus criou um dia passará, um dia haverá o término de um ciclo, término de alguma coisa que o próprio Deus criou, né? Mas o nosso Criador, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Eterno, Ele não passa, Ele permanece o mesmo, durante toda a eternidade, Deus Ele permanece o mesmo. Deus é atemporal, Deus não está linkado a um tempo, Deus está na eternidade. Isso nos traz uma alegria tão grande de servirmos a um Deus eterno, um Deus criador eterno, todo-poderoso. Como é bom nós servirmos a esse Deus. A imutabilidade de Deus revela que Ele é infalível. Olha que coisa boa, você que tem uma caneta, um marca-texto aí, fácil na mão, grife esta palavra tão linda. A imutabilidade de Deus revela que Ele é infalível. Tome nota disso, querido irmão. Grafe, circule, faça uma seta, um apontamento, que isso alegra o coração. A imutabilidade, Deus não muda, isso fala sobre que Ele é infalível. E portanto, na Bíblia, não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos. Deus não falhou nos seus planos, nas suas palavras e nas suas promessa. Ele é absoluto, infalível e imutável. Por gentileza, você que nos acompanha na nossa última aula, lição de número 13, dia 29/12,
Tome nota disso aí, circule este bloco de informações, porque Deus ele não falha. Deus ele não falhou e não falha nos seus planos, nas suas obras, daquilo que ele afirma que ele fará, ele é fiel para cumprir aquilo que ele disse, aquilo que ele falou. Vamos para o subtópico do número 2, quando nós falamos, né, da infalibilidade de Deus, nós ficamos tão felizes, porque nós temos muitos contextos, várias passagens bíblicas, que a palavra de Deus ela foi afirmada. Deus disse: farei uma grande obra, farei algo, e as circunstâncias, né, em que a palavra ela é lançada, as circunstâncias em torno é tão difícil, é tão complicada, e parece que nada irá acontecer, devido às circunstâncias daquele momento. Mas Deus é tão bom, Deus é tão fiel, que a sua palavra é tão viva, que a palavra de Deus ela abre caminho aonde não há caminho, ela cria circunstâncias aonde não há, e Deus cumpre a sua palavra, assim conforme o seu querer. Então Deus é todo poderoso, a Ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, porque Ele é infalível. Vamos para o subtópico do número 2, vamos falar sobre algo que é também infalível. Há uma promessa infalível. Em 2 Pedro capítulo 3, nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele estava respondendo à igreja. A igreja estava questionando o apóstolo Pedro a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, se você ler o contexto, você vai contemplar que o apóstolo Pedro estava confirmando, estava afirmando com os irmãos daquela época, e eles estavam perguntando: Pedro, cadê a palavra que Cristo disse, que ele voltaria, que ele retornaria? Será que Jesus esqueceu? Jesus ele não lembra mais, ele não vai voltar? Então o apóstolo Pedro, ele confirma, ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Olha o que o escritor, ele comenta nessa parte, ó. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois Ele é o Criador, e nós as suas criaturas. O apóstolo Pedro, falando com aqueles irmãos, ele fala: irmãos, Deus não falha, a promessa de Deus, ela não falha, o Senhor não retarda a sua palavra, a promessa que Ele fez, o Senhor Deus não retarda, mas Ele, embora alguns a tenham por tardia. Pedro está passando aos irmãos uma confiança que a promessa da volta de Cristo não estava linkada ao tempo daqueles irmãos. Lembrando que nós estamos no Cronos, o tempo da humanidade é o Cronos, no grego Cronos, da onde vem a palavra cronologia, cronômetro, estudo do tempo. Nós estamos no tempo, nós estamos amarrados a um tempo, né, específico, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Estamos dentro deste cronos, que é o tempo do homem. Porém, Deus está no outro tempo, Deus está no kairos, tempo de Deus, que é completamente diferente do nosso tempo. E o próprio apóstolo Pedro, passando confiança para esses irmãos, Pedro, ele diz: olha, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Ou seja, Deus é atemporal, Deus não está amarrado ao nosso horário, ao nosso tempo. É por isso que muitos que não têm o conhecimento bíblico, né, muitos que não participam de uma escola bíblica, como você, querido aluno, querido irmão, participa e não tem este conhecimento, quando eles contemplam o cenário do nascimento de João Batista, a Bíblia diz que quando o anjo fala com Zacarias, ele já era velho, avançado em idade,
e a sua esposa Isabel era estéril. Muitos dizem, né, Deus chegou atrasado, porque Zacarias já era velho e o ventre de Isabel já estava já ultrapassado, porque ela já era uma idosa. Deus não chegou atrasado de forma alguma. Aliás, Deus não atrasa, Deus sempre chega na hora certa. Quem anda com o relógio descompensado, quem anda com o relógio completamente fora da ocasião, é o nosso inimigo eterno contra a obra de Deus. Mas Deus não, Deus chega na hora certa, no momento certo. E alguns, quando olham para Maria e José, alguns dizem assim: para Maria Deus chegou adiantado, porque eles eram noivos, né? E já tem o nascimento de Cristo nessa circunstância. Para um chegou velho, para outro chegou novo. De jeito nenhum, Deus não atrasa. Deus faz tudo certo, na hora certa, no momento certo, na circunstância certa, e a palavra dele, a promessa dele, ela é fiel. E a promessa de Deus para se cumprir, e Deus não falhar, porque Ele não falha nos planos, o projeto dele, Deus não falha, mesmo se for necessário o sobrenatural acontecer, Deus cria o sobrenatural, Deus faz o sobrenatural, mas a sua promessa é fiel, e Deus cumpre com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar, nada tem a ver com alguma falha em sua promessa. Deus não falha. Porque alguns perguntam, por que a demora da volta de Cristo Jesus? E a Bíblia responde, o nosso escritor aqui responde. Por quê? Por causa da sua longanimidade, por causa da sua bondade, por causa da sua paciência, porque Ele é paciente. Então Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então, como nós aguardamos a volta de Cristo, né? A igreja hoje, a igreja atual, nós que somos salvos em Cristo, nós aguardamos este dia tão especial, que é o dia do arrebatamento, o harpazo, o raptus da igreja. E nós temos a plena convicção que o nosso Deus não falha, não muda e não volta atrás da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico, a palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre as suas promessa, conforme lemos em Reis, né? Em primeiro livro do Reis, capítulo 8, versículo de número 56, diz assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, o seu servo. Então, o escritor do livro de Reis, ele afirma que o Senhor conduziu o seu povo para um repouso e nenhuma das suas palavras caiu de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Graças a Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. Continue lendo o texto comigo um pouquinho para baixo. Ele não esquece de nenhuma delas, porque Ele é zeloso para cumprir o que prometeu. Meu querido irmão, eu quero nesta manhã, na nossa última aula, a lição de número 13, dia 29/12, eu quero afirmar ao teu coração, passar-lhe esta confiança, esta plena convicção que nós servimos a um Deus imutável, a sua palavra é infalível, a promessa que Ele fez, Ele cumpre, a promessa que ele havia dito, Ele cumpre. As promessas de Deus, que é o tema da nossa aula de hoje, as promessas de Deus são infalíveis.
Aí você pergunta, mas irmão Marcelo, Deus me falou algo há tanto tempo, passaram-se 10 anos, 15 anos, 20 anos, tenha paciência, aguarde no Senhor, aguarde no Kairós de Deus, tenha paciência, o tempo de Deus não é o nosso tempo, a palavra dele não muda, mas o tempo é dele, né? Então cabe ao ser humano, ao homem que recebeu a promessa individual, e promessa para a sua vida de uma forma individual, Deus é fiel para cumprir. E as promessas de Deus bíblicas, as promessas de Deus macro, Deus é fiel para também cumprir. Então, acalme o teu coração, acalme a tua alma, tenha esta plena convicção, como nós estamos falando no tópico de número 1, Deus é infalível, Deus é um Deus que não falha, as promessas de Deus são infalíveis e também a palavra de Deus ela é infalível, não cai por terra, não se volte atrás. Deus voltou atrás porque Deus perdeu o controle, nunca. Deus se arrependeu porque Deus não tem recurso para atuar, nunca. Deus voltou atrás da sua palavra, porque a situação mudou, o clima mudou e Deus não tem como cumprir, nunca. Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele te prometeu, ainda que a circunstância seja difícil, Deus faz, ainda que o cenário seja difícil, Deus faz, ainda que a circunstância seja difícil, Deus faz. Querido irmão, querido aluno da nossa escola bíblica dominical, deixa eu te passar-lhe uma confiança, Deus vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. Se você puder, erga uma das suas mãos assim comigo, e nós estamos numa aula de escola bíblica, eu sinto a graça de Deus aqui, e eu quero te falar algo, você pode levantar a sua mão comigo e dizer, eu creio nesta palavra, eu creio neste ensinamento, eu creio no que a palavra do eterno Deus está falando, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para cumprir, louvado seja o nome do Senhor. Te convido para você adentrar comigo o segundo tópico, Deus não mente e Deus nem se arrepende. Olha que passagem bíblica extraordinária, você pode acompanhar comigo e nós vamos entrar no subtópico do número 1, Deus não mente e Deus não se arrepende. Olha só, em Números nós lemos nós lemos um pouco atrás aí, o textuário, uma passagem de Números 23, versículo 19. Em Números nós lemos que Deus não mente e Deus não se arrepende. É o texto, o versículo, que nós lemos há poucos instantes, né? Na nossa leitura, o texto áureo. Nós lemos juntos aqui. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que afirma, que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente e nem se arrepende. Olha só, mas Deus vela, Deus cumpre a sua palavra, Deus vela para cumprir aquilo que Ele afirmou. Então, Ele não mente e Ele não se arrepende. Se você quiser destacar essas duas palavras, por gentileza, faça isso, destaque elas aí, porque Deus não mente e Deus não se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente, nem se arrepende, para em seguida arrematar. Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Então, observe que esta passagem bíblica amplamente conhecida, quando Balaão foi contratado por dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, né? A sua jumenta, a sua mula tenta freá-lo no meio do caminho, e o próprio Deus então abre a boca daquela jumenta, e é interessante que é algo extraordinário, né? A palavra extraordinária, ela
ela muda o curso de algo que é ordinário. Então tudo segue uma ordem ordinária, na sua sequência. O extraordinário vem de forma sobrenatural. Então esta jumenta abre a boca, tenta frear Balaão, Balaão não freia, mas ele segue firme no seu propósito de amaldiçoar o povo, mas chegando lá Deus muda o cenário e Deus abençoa. E ele mesmo diz que como ele iria fazer algo contrário, sendo que Deus o abençoou. Então, querido irmão, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a tua família, sobre a tua casa. Não vale encantamento, não vale obras contrárias, palavras contrárias, porque sobre ti paira uma palavra de bênção sobre a tua vida. Meu querido irmão, meu querido aluno, sobre ti paira uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Por gentileza, levante a sua mão comigo assim. Por gentileza, levanta a sua mão comigo e diga: eu sou abençoado, a minha casa é abençoada, a minha família é abençoada. Sobre a minha casa não vale encantamento, não vale palavra de maldição. Balaão foi contratado para liberar palavra de maldição, mas a palavra de maldição na boca de Balaão virou palavra de bênção. Então Deus tem bênção, uma palavra de bênção para a tua vida e a tua família neste domingo de manhã. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem também para que se arrependa. Havendo Deus liberado uma palavra de bênção para a tua vida e uma palavra de vitória sobre ti. 2024 está chegando ao término. Foi um ano extraordinário de muitas vitórias, né? E você pode até pensar, mas irmão Marcelo, eu tive tanto contratempo. Sim, nós temos contratempo, temos dificuldade. E quem falou que seria tudo simples e fácil? Não, temos dificuldade, passamos por lutas, levamos a nossa cruz, carregamos a nossa cruz, cada um de uma forma, cada ser humano com os seus desafios, mas nós estamos chegando ao término, estamos chegando já a poucos dias do término deste ano, e podemos dizer que o Senhor nos abençoou, que Deus liberou sobre nós um mandato de bênção, As provações, as lutas, as provas e as dificuldades, elas contribuíram para nos tornar pessoas melhores, né? Venha comigo no subtópico de número 2. Deus se arrependeu. Eu quero entrar num texto aqui extraordinário da palavra de Deus, que gera uma dúvida em muitas pessoas, e esta oportunidade é fantástica para nós apresentarmos este texto bíblico. Deus se arrependeu. Olha só, nós acabamos de ler em Números, Números, o texto áureo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Então nós lemos este texto áureo, este versículo tão importante, e vamos agora nos depararmos com uma interrogativa. Deus se arrependeu? Então vamos ler o que o escritor, o que ele comenta nesta importante parte aqui. Em Gênesis capítulo de número 6, nós lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele e de sua família e dos animais, por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Entretanto, neste mesmo texto, diz que Deus havia se arrependido de ter feito o homem, pois isso veio contra o seu próprio coração. A contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu caminhar. Assim, vamos fazer a seguinte pergunta: afinal de contas, Deus se arrepende? É muito glorioso este tópico extraordinário,
E eu quero te convidar, você que pode abrir a sua Bíblia, está na sua casa com a sua Bíblia, com a sua revista, o bloco de notas ao lado, uma xícara de café. Todo brasileiro gosta de um bom café, então te convido para você ler comigo. Olha só que coisa boa. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isto foi-lhe contra o seu coração. Causou-lhe algo em seu coração. Arrependeu-se o Senhor. Interessante que o contexto bíblico de Gênesis capítulo 6 é um contexto de corrupção. A palavra corrupção que passa pelo nosso foco, a corrupção geral do gênero humano. A palavra corrupção, ela tem um sentido de decomposição. O dicionário Aurélio diz que corrupção é uma ação ou efeito de corromper-se, devassidão, decomposição, algo que está cheirando muito mal, algo que cheira muito ruim. Então, havia neste cenário uma corrupção generalizada da raça humana. O homem se corrompeu, o homem foi contrário ao plano de Deus, aquilo que Deus estabeleceu. Se você que está com a Bíblia aberta, você pode ler comigo no versículo 3, diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A palavra contenderá, neste versículo 3, estará ou permanecerá. Repare que, mesmo neste momento de tanta dificuldade, o Espírito do Senhor permanecia, buscando pessoas que iam em busca de uma integridade com Deus. E Deus achou Enoque, achou Noé, homens que eram íntegros e acharam graça diante de Deus. Mas no versículo 6, diz a Bíblia que Deus arrependeu-se de haver feito o homem sobre a face da terra. Eu preciso que você compreenda que o arrependeu-se aqui, o Senhor, é diferente do homem que comete algo errado e se arrepende. O arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, diz-nos que Deus então muda o curso daquilo que ele estabeleceu para o homem. Ou seja, o plano de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus é que o homem não errasse, não pecasse, mas que andasse diante dele, a presença dele, e clamasse por ele. Porém, o homem vai no lado contrário, oposto àquilo que Deus havia estabelecido. O arrependeu-se aqui representa que Deus muda o curso, Deus muda o plano que ele tinha para o homem. O plano de bênção, Deus muda o cenário, Deus muda o curso. Por isso que Deus encontra Noé ou Noá, aquele na etimologia bíblica, aquele que traz alívio ou traz repouso. Deus encontra Noé, constrói uma arca e Deus muda o contexto, Deus muda a rota do plano dele para o homem. Isto arrependeu-se de haver feito o homem. Então, eu preciso afirmar a você, querido aluno, querido irmão que está conosco, que Deus, ele não se arrepende da obra que ele faz. Deus não se arrepende da palavra que ele libera, aquilo que ele fala, ele se arrepende e volta atrás. Isto ocorre conosco, os homens, né? Começo do ano, daqui a alguns dias, nós fazemos planos para tantas coisas, e no meio do caminho nós não fazemos ou não cumprimos aqueles planos estabelecidos e nos arrependemos. Isto é comum do homem, Deus não. O que nós vimos aqui é que Deus muda o curso da humanidade. Ele não se arrepende a ponto de não cumprir o que Deus havia assim
feito ou assim falado. Subtópico 3, uma aparente contradição. Vai nos deixar bem claro isso. Em Números lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis lemos, capítulo 6, versículo 6, que ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original. Foi aquilo que eu acabei de explicar aos nossos irmãos, que não tem nada a ver com algo que ele tenha feito de errado, porque Deus é santo, Deus não erra, ou alterado um plano original, mas sim com que a humanidade fez, com que o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Então, o pecado, a corrupção, a mudança do gênero da raça humana, a corrupção geral da raça humana, a corrupção generalizada da raça humana, fez com que Deus se arrependesse de um plano e Deus mudasse então a sua rota e estabelecesse um novo plano, para assim ele cumprir conforme a sua palavra. Maravilha, muito bem, esteja conosco. Vamos estar adentrando no último tópico, a infalíveis, tópico 3, né? As infalíveis promessas de Deus, né? As promessas de Deus são literalmente infalíveis, Deus não falha. Subtópico de número 1, nós já estamos no último tema, no último tópico, e vamos caminhando um plano glorioso. Olha só comigo, você pode acompanhar. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Outro ponto importantíssimo, né, que precisamos deixar muito claro a todos os nossos irmãos. Deus, quando criou o homem, Deus fez o homem, Deus estabeleceu o homem naquele jardim. O pecado de Adão e Eva, a queda de Adão e Eva, a quebra de aliança de Adão e Eva, de forma alguma pegou Deus de surpresa, ou Deus teve que estabelecer às pressas, em cima da hora, um plano B. Deus não precisou fazer uma reunião de conselho de última hora, o que iremos fazer, não temos saída, e ir para uma votação de qual seria o plano de ação. Não. Diz-nos a Bíblia, Apocalipse capítulo 13, que o Cordeiro de Deus, Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, já estava estabelecido um plano de salvação para a raça humana. Deus sabia, isto era notório, lembrando que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Esses atributos de Deus nos dá a plena convicção que Deus sabe de tudo, Deus pode tudo, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Deus não teve que sacar uma ideia em cima da hora. Não. O Cordeiro de Deus já estava morto, o plano da salvação já estava estabelecido antes da fundação do mundo, né? Então, antes de Deus falar, haja luz, Deus já havia dito, haja cruz, para a glória do nome do Senhor. Então, nós vimos que o plano glorioso, a queda de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, havia um plano delineado, havia um plano pronto por ele antes da fundação do mundo, desde o início. Você pode ler comigo, Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, te convido para você tomar nota deste importante versículo, marca com marca-texto, faz os seus apontamentos aí, coloque este versículo na sua geladeira da sua casa, porque é fantástico. E adoraram-no todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, nós vimos que o Cordeiro de Deus foi morto, Cristo Jesus já foi estabelecido, Cordeiro de Deus morto, plano da salvação, antes da fundação do mundo. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por Deus, por meio de Cristo, o nosso Salvador. Assim, o mistério da salvação foi revelado como uma promessa infalível de
Deus. Eu quero ler contigo também Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Olha que coisa fenomenal este versículo, como eu amo este versículo. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, um plano glorioso, um plano perfeito. Observe que o mistério da salvação foi revelado como algo infalível de Deus, e isto antes da fundação do mundo. Observe o que Deus fala para a serpente. Esta palavra foi dada por Deus, próprio Deus, no jardim do Éden. Deus dá uma sentença para Adão, Deus dá uma sentença para Eva, mas para a serpente, Deus fala algo extraordinário. Olha o que Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, ponto e vírgula, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa de Deus naquele jardim do Éden, Deus está falando algo. Olha o que Deus diz: e esta, quero te convidar para você fazer um apontamento na tua revista ou na tua Bíblia, como queira, no seu caderno de nota, no seu bloco de nota, no seu smartphone, tome nota disso, porque a palavra esta, dentro deste versículo, esta é uma palavra que no hebraico representa ele, ou seja, eu vou te explicar. Deus está falando para a serpente: eu porei inimizade, serpente, entre ti e a mulher, entre a tua semente, as tuas gerações, e a geração e a tua semente, esta ou ele. De quem Deus está falando? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, a promessa daquele jardim, quando Deus fala esta, Deus está falando de um homem, alguém do sexo masculino. Em Gálatas 4,4, nasceu na plenitude dos tempos Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sobre a lei. A promessa de Deus foi assim então cumprida, estabelecida. Cristo veio, Jesus nasceu. Nós passamos aí final de ano e é muito comemorado o nascimento de Cristo, né? Não vou entrar no contexto teológico, mas comemoram-se, festejam o nascimento de Cristo, relembram o nascimento de Cristo, o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador. Então Jesus nasceu, Jesus veio conforme o plano glorioso do Senhor. Muito bem, queridos irmãos, já estamos chegando já no nosso término. O subtópico de número 2, a eternidade, juntamente com o seu plano de salvação. Deus fala sobre a vida eterna, Deus nos garante uma vida eterna. Quero te convidar também para nós irmos para o último tópico, o subtópico de número 3, esperança forjada na promessa infalível de Deus. Muito bem, estamos já no último subtópico, e ele diz assim: ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. E isso nós estamos vendo, né, todos os dias, que o homem busca cada vez mais uma expectativa melhor, ou uma longevidade cada vez maior, né? Ele tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. E temos aí muitos avanços que têm contribuído, né, principalmente na parte da medicina, na parte da ciência. Temos visto grandes recursos que anos atrás não teve, que os nossos pais não
tiveram e nós temos hoje, e isso contribui para a longevidade do homem, da raça humana, né? Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem. Não há como fugir disso. Contudo, os que têm a esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus, e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Muito bem, queridos irmãos, eu quero passar uma garantia ao teu coração. A promessa de Deus não falha, a palavra de Deus não falha. Passarão céus e terra, passarão tudo, mas a palavra dele, esta palavra, ela não passa. Esta palavra é imutável, infalível. Podem passar os anos, os séculos, o que esta palavra diz se cumprirá. A palavra de Deus diz que nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos em que momento, mas nós sabemos algo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a trombeta soará. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão. Em primeiro plano, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, eu, você, a igreja, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, estes ouvirão a trombeta soar e nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olho, nós seremos transformados. A Bíblia diz que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós sabemos que este dia chegará. Está escrito neste livro sacrossanto que a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão em primeiro lugar, depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados e arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Chegamos ao término de uma importante revista, As Promessas de Deus. E uma das promessas de Deus que a igreja aguarda é a volta de Jesus Cristo. Chegamos já faltando aí poucos dias para fecharmos 2024, e eu quero fazer eu quero tirar uma dúvida juntamente contigo. Você, querido aluno, querido irmão, querido amigo, que nos ouve, que alguém te enviou o link, ou que você, de uma forma, passou pelo nosso canal, está assistindo essa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Você é salvo? Você crê no arrebatamento da igreja? Você crê que essa palavra, ela se cumprirá? Então eu quero te afirmar que as promessas de Deus não falham e ela se cumprirá. Está escrito e ela vai se cumprir na íntegra. Então, as promessas de Deus, chegamos na última aula, as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Quero te agradecer, concluímos esta revista tão importante. Muito obrigado, a minha gratidão a Deus, ao nosso pastor, presidente, pastor Sisaque Valadares. Muito obrigado a toda a coordenação da nossa escola bíblica dominical, representada aqui pelo nosso irmão, pelo nosso amigo Osiel Marzola. Muito obrigado. A minha gratidão a toda a nossa equipe aqui de som, de áudio, vídeo, imagem. Muito obrigado a
todos os nossos companheiros, aos meus amigos que também lecionam a escola bíblica, obrigado pelo companheirismo e pela amizade de todos os nossos irmãos. Quero orar por tua vida, te abençoando, liberando uma palavra de bênção sobre ti, sobre tua casa não vale encantamento, sobre tua casa não vale palavras de maldição, porque aquele que abençoou é fiel, o que prometeu a bênção é fiel para com a tua vida. Quero orar juntamente contigo. Senhor Deus e Pai, te damos graça, a nossa gratidão. Concluímos esta revista tão importante, as promessas de Deus. Em todo o Brasil, milhares e milhares de irmãos, milhares e milhares de pessoas aprenderam, estudaram esta tão importante revista que traz no Senhor um crescimento e enriquecimento tão glorioso. Pai Santo, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela tua bondade. Abençoe o nosso pastor, abençoe o nosso irmão coordenador da nossa escola bíblica, abençoe a cada aluno, abençoe a cada um dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A minha gratidão aos céus, por tua bondade e por tua misericórdia. Cremos na tua palavra infalível, imutável, cremos em todas as palavras boas que o Senhor falara a respeito do teu povo. Fica conosco, obrigado por este ano tão abençoado, 2024, tão abençoado, muito obrigado. A minha gratidão aos céus, ao Cristo vivo, ao Deus Pai, ao Santo Espírito. Fica conosco no nome do Senhor Jesus, amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Fiquem com Deus.